Nós vamos conversar agora, Cláudia Brandão, com o secretário da Sindu, Marco Antônio Aires, que vai falar conosco a respeito dos trabalhos de recuperação que são precisos fazer agora para garantir que a cidade de Teresina possa ser recuperada. Afinal de contas, como disse a Gorete Santos, não foi só em um ponto da cidade, né, Cláudia? Infelizmente foram em vários, Joel. Eu estava aqui pensando, olha a conjugação de fatores que cai agora sobre Teresina. A arrecadação baixa, porque as empresas estão fechadas, o comércio está fechado, cai a arrecadação de ISS, tem que gastar mais por conta do controle da doença, do coronavírus, e agora mais essa despesa adicional para reconstruir todos esses prejuízos causados com a chuva de ontem. A gente viu muito canteiro central sendo arrastado, os blocos de calçamento sendo levados. Então, é mais trabalho, mais despesa para a cidade que já está com as finanças combalidas, né? Vamos então falar com o Dr. Marco Antônio Aires, ele está conosco ao vivo, via internet, e vai falar a respeito desse assunto. Dr. Marco Antônio, boa tarde, obrigado por atender o Jornal do Piauí. Apesar da necessidade do isolamento, que o senhor deve estar respeitando, tem a necessidade de acompanhar a cidade de Teresina toda depois desse período de chuvas. Como é que está o trabalho da Prefeitura para essa recuperação? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Cláudia. Isolamento total aqui. Estamos confinados aqui na nossa residência há mais de 30 dias, mas trabalhando remotamente, acompanhando tudo o que se passa em redor aí do interesse público no que diz respeito à Prefeitura de Teresina. Lamentavelmente, vi as cenas aí da filmagem da Gorete, reportagem da Gorete, vi as cenas dessa tromba d'água que caiu na Zona Leste, especificamente na Zona Leste. Geograficamente, na nossa divisão, essa Zona Norte aí, a Zona Norte e Leste também da gente. Então, nós tivemos uma chuva de 48 milímetros em menos de meia hora. Se você multiplicar isso por 2, para a gente ter um comparativo mais costumeiro, é uma chuva de 100 milímetros por hora, é uma tromba d'água em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, a intensidade e duração foi muito grande e não tem, na minha avaliação, na experiência, eu já tenho 40 anos de formado, já tenho quase 20 anos de serviço público. Na minha avaliação, eu não conheço dispositivo de drenagem que comporte uma água daquela naquele tempo. Então, a gente teve sobre a Zona Leste uma intensidade muito grande de chuva. Nas outras regiões, por exemplo, as obras e os dispositivos, embora poucos, mas aguentaram os 15 milímetros de chuva que deu-se nesse intervalo de meia hora. Na Zona Sul, na Zona Sudeste e na Zona Norte. Mas na Zona Leste, foi chuva que caiu de uma vez. Então, essa chuva, na minha avaliação, ela só melhora a sua condução se você fizer, além do dispositivo de condução de água, que são as galerias, a gente vai ter que fazer os amortecimentos das águas que chegam nas entradas dos dispositivos, que são os tanques de detenção. Por exemplo, para a gente fazer um tanque de detenção ali na altura da Eustáquio Portela, com o Homero Castelo Branco, vamos ter que demolir todos aqueles prédios, daqueles quarteirões em derredor, para poder fazer um piscinão ali, para que a água não vá com velocidade para a calha da diretriz do Talveg e da galeria. Então, lamentamos muito, vi as imagens, não só essa região, que eu acho que especificamente na Zona Leste, se você for particularizar, a zona mais sofrida foi a zona vizinho ali à Avenida Ulisses Marques, no Planalto Iniga, na zona da Iniga. Então, ali, segundo informações da SDU Leste, nós fizemos uma conferência mais cedo, para fazer um levantamento geral da cidade. Houve um entupimento também de um bueiro que transpõe a Avenida Ulisses Marques. A capacidade de engolimento dele parece que é razoável, comporta água, mas infelizmente a sua captação não está adequada. Eu vi o engenheiro da SDU Leste dando entrevista agora mesmo aí no seu canal de televisão, falando das providências que vão ser tomadas. Doutor Marco Antônio Aires, quero então aproveitar e falar a respeito dessa obra. Foi a área mais afetada, como o senhor falou. Os moradores estão dizendo que isso nunca tinha acontecido antes. Somente agora, depois da obra, é que esse alagamento aconteceu. Há problemas com essa obra, então? Pois é, isso tem que ser avaliado. Possivelmente, nesse ponto, houve problema, possivelmente. Por quê? Porque apareceu o alagamento. Mas, na verdade, essas pessoas aí que já falaram, já moram lá há 25 anos
Essa obra já está lá há quase 2 anos, que ela foi começada há 1 ano e meio atrás, e nós pegamos várias chuvas. Na verdade, com essa tromba d'água daí, chegou de uma vez naquele bueiro, naquela região, e alagou para cima do bueiro. Então, essa captação tem que ser melhorada e, se for o caso, a obra tem que ser reformulada, isto é, duplicada ou alargada, uma solução de engenharia comum nesses casos. Foi bom, assim, esse alerta, porque a obra ainda está em construção e será a ocasião adequada para se fazer a correção. Secretário, e como é que está a situação da construção da Galeria da Zona Leste, uma obra que já se arrasta há vários anos e que é fundamental para facilitar o escoamento das águas em alguns trechos críticos ali, como o cruzamento da Homero Castelo Branco com a Rua Eustáquio Portela, por exemplo? Está parada. A galeria está parada por vários motivos. Primeiro, a terceira construtora, que estava com o contrato em execução, saiu da obra, pediu rescisão contratual. Já pediu rescisão contratual. Segundo, se tivesse alguma construtora trabalhando lá, agora não tinha condições de fazer por conta do problema das águas, que não se faz galeria com chuva, dificilmente se consegue, mesmo que você faça adequadamente de jusante para montante, ali naquela água é muita, e aquela água já mostrou que aquela galeria ela vai ajudar bastante, mas ela não comporta aquela bacia da Eustáquio Portela. Aquilo ali, uma vez eu comentando com o prefeito Firmino, com o grupo técnico da prefeitura, nas reuniões que a gente faz rotineiramente na segunda-feira, ali para você resolver aquela região ali, daquela bacia, a gente tinha que ter essa galeria da Zona Leste, outra galeria no eixo da Avenida Jockey Club, outra na avenida do eixo da Avenida Fortaleza e outra na Cinegrafista Max. Seriam 4 grandes galerias levando água para o potinho, independente de uma de outra. Senão você tem que fazer uma bateria de drenos e jogar em 4 galerias grandes para poder você resolver definitivamente o problema. A história toda, Cláudia, é que nós impermeabilizamos a cidade está toda calçada, toda construída, toda murada, e os problemas, e a chuva continua. Ninguém pode fazer acordo com São Pedro para que não chova aqui em Teresina e nas outras cidades grandes. Infelizmente, a gente tem que conviver. Drenagem é uma coisa caríssima. Eu acho que para se resolver o problema de drenagem urbana de Teresina, eu imagino que seja algo em torno de 3 bilhões de reais, seriam mais ou menos 2 milhões para fazer as obras de drenagem, as galerias, e mais 1 milhão para fazer os piscinões, para fazer os tanques de detenção. Ainda falando sobre esse problema da impermeabilização que tomou conta da cidade de forma desordenada, o que está previsto na legislação urbana para garantir que, ao lado de cada construção, haja uma área não impermeável para ajudar na absorção das águas pluviais? Pronto, você foi em cima a pergunta foi em cima da mosca. Em 2014, a gente elaborou o plano. A lei de drenagem urbana, ela começou a vigorar a partir de 2014, que é uma lei que ela faz a seguinte coisa, vou ver se eu consigo me explicar da maneira mais prática possível. Se você tem uma área e vai construir ou vai impermeabilizar, fazer um galpão, ou fazer um campo de futebol, ou fazer um armazém ou qualquer coisa, você não pode, acima de 1 hectare de impermeabilização, colocar para as vias públicas acima de 52 litros por segundo, por hectare. Então, é uma linguajar meio técnica, mas quer dizer o seguinte, aquilo que você excede a 52 litros por segundo no teu empreendimento, você tem que se responsabilizar com ele. Aí você pergunta, o que é que nós temos que fazer? Fazer a detenção, que é exatamente o tanque que você falou. Você tem que fazer a detenção no seu interior. Para isso significa que você vai ter que perder um pequeno pedaço da sua área para fazer um tanque para, após passar a chuva, você fazer o esgotamento, o bombeamento para a rua. Até chama a atenção, porque essa obra que é necessária, por exemplo, em condomínios novos, as construtoras estão dizendo que, em média, vai encarecer aí para cada 20 casas, encarece em R$100 mil a obra do condomínio para a construção desses tanques. Mas é uma exigência da prefeitura. Até porque o prejuízo depois é bem maior, né? Então, assim, aproveitando a respeito dessa história que envolve obras privadas ou
condomínios e casas. Você falou que na Eustáquio Portela com Homero Castelo Branco seria necessária a construção de tanques e até implicaria, eventualmente, na demolição de algumas estruturas ou casas para que isso acontecesse. Esse tipo de projeto, com essa envergadura, está nos planos da Prefeitura? Olha, não, nos planos da Prefeitura não, mas presta bem atenção, para você resolver, se você for querer resolver definitivamente aquela bacia da Eustáquio Portela, que é uma bacia grande, que ela pega lá o divisor dela, mais ou menos ali no Ibama, ali acima da Dom Severino. É o divisor dela, dali ela desce toda para aquela região ali. Por isso que eu falei nas galerias paralelas adjacentes a ela, nessas avenidas que eu citei há pouco. Você tem que fazer as detenções. Porque, normalmente, uma chuva, você tem que fazer a galeria, tem que fazer as microdrenagens, as macrodrenagens e a condução definitiva para essa galeria principal. O tanque de detenção é para você evitar que chegue muita água por segundo naquela hora, naquele dispositivo, entendeu? Então, por exemplo, essa da galeria da Eustáquio Portela, ela está prevista fazer um tanque de detenção nela, na altura ali do lado de lá da Kennedy, ali perto daquele prédio da maçonaria, ali na Dom Severino. Mas é pouco, eu acho pouco para aquela galeria. Tinha que ser feito outro, por exemplo, ali na região da Eustáquio Portela, com a Homero Castelo Branco. Então, isso implicaria em você abrir toda aquela região ali para fazer, por exemplo, uma quadra toda para fazer um tanque isso tem que ser dimensionado, um tanque de detenção para você segurar tantos 1.000 metros cúbicos por hora naquele momento da chuva. Secretário, o senhor acompanhou com a gente aqui as imagens também dos estragos causados nas vias públicas, com canteiros centrais completamente destruídos. Nessa reunião que o senhor falou agora há pouco, que teve no início da manhã com os outros superintendentes, já foi possível fazer um levantamento do prejuízo trazido à cidade com o temporal de ontem à tarde? Sim, possível, assim, em parte. A gente já fez um levantamento geral de onde nós sofremos, a cidade sofreu problemas nas suas pistas, isto na região do Satélite, ali naquela avenida, aquela Rua Calha, aquilo ali ficou todo virado, né? Foi solapado, muito asfalto e calçamento. Essa própria região da João 23, ali já é a história da velocidade da água, né? A vazão significa a velocidade vezes a seção da área que a chuva está passando. Então, como a seção é insuficiente, a velocidade aumenta, porque a vazão é a mesma. Então, você tem uma velocidade muito grande e acima de determinada velocidade, determinado pavimento não segura, quer dizer, arranca, solapa, que é o caso de calçamentos, é caso de asfalto já antigos. Então, a região do Satélite, a região da Pedra Mole, região aqui do São João, região próxima aí ao Riverside, toda essa região sofreu muito com a história da chuva de ontem. Eu quero agradecer ao senhor, doutor Marco Antônio Aires. Muito obrigado pela participação conosco aqui, secretário da Sindu, falando sobre os estragos provocados pela chuva. Boa tarde, muito obrigado, secretário. Boa tarde, boa tarde, Cláudia, boa tarde, nosso grande repórter. E dizer que nós estamos à disposição. Estamos trabalhando bastante na nossa prefeitura, fazendo os serviços essenciais, a sanitização da cidade, que é um diferencial que a prefeitura está fazendo, e eu acho que está servindo muito para que a gente mantenha o nosso índice de hospitalização das pessoas aquém da capacidade ainda que a prefeitura tem. É pedir para o pessoal ficar isolado, está funcionando, esperamos ajudar mais ainda. Um abraço a todos, para Joel e para Cláudia Brandão. Muito obrigado, secretário, muito obrigado. Portanto, ainda deixa esse recado da importância da manutenção do isolamento. Muito trabalho ainda pela frente a prefeitura vai ter. Muito trabalho. No momento em que, como eu falava agora há pouco, a situação já não é nada fácil, porque está tendo que manter o isolamento. O isolamento, aliás, vem sendo muito desrespeitado, Joelson. E a quantidade de carros ontem que apareceram boiando é uma demonstração disso.
nós tivemos apenas 61% de isolamento, embora fosse um dia de feriado somado à quarentena. Isso já começa a trazer repercussões também, Joelson, lá no Hospital de Urgência de Teresina. Você deve lembrar, assim como os nossos telespectadores, que quando o índice de isolamento foi maior, nós comentamos aqui que havia diminuído a procura por atendimentos no Hospital de Urgência. Você lembra, né? Sim. Pois agora voltou a crescer nesse último final de semana. 17% a mais de atendimentos provocados por acidentes de trânsito e 35% a mais de atendimentos causados por agressões físicas nesse último final de semana. Sinal de que as pessoas não estão respeitando o isolamento e que estão ainda trazendo mais esse efeito colateral de que é aumentar os serviços do Hospital de Urgência de Teresina.